Então, ali em João 7, a gente começou no 14, a gente leu até o 24 e a gente parou mais ou menos na metade. Eu não me lembro em que parte ali a gente parou, mas como já faz 2 semanas, então eu vou ler de novo e a gente vai retomar essa história de novo. Eu não vou entrar em tantos detalhes nesses primeiros versículos, mas nos versículos finais, tá bom? Então eu vou ler e daí quando eu der uma paradinha, vocês podem completar com as palavras, tá bom? Então, Jesus ensina na festa, versículo 14. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos, tá? Então, essa história, ela tá resumida, claro, o João, ele resumiu quando ele conta as coisas para nós. E a gente vai ter que, de novo, destrinchar essa história para poder entender cada coisa que Jesus está falando aqui e entender todo o contexto. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que Jesus, ele está em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que, digamos assim, era a capital da Judéia, como se a Judéia fosse um estado, tá? E Jesus, ele passou os últimos 7 meses na Galileia, como se fosse num outro estado. Jesus estivesse em Santa Catarina e agora ele veio para o Rio Grande do Sul, tá? Ele estava no estado mais a norte, agora ele está no estado mais ao sul. Ele passou 7 meses longe de Jerusalém. Jerusalém é o centro nevrálgico, digamos assim, né, de Israel, ok? Por quê? Porque é em Jerusalém que tem o templo. O templo representa a presença de Deus. E é ali no templo que tem todos os líderes, os maiores líderes religiosos do judaísmo, de Israel. Eles estão onde? Em Jerusalém. Jerusalém é a capital, é ali onde as coisas acontecem, certo? Esses líderes, a gente tem visto desde o início do livro de João, eles estão perseguindo Jesus. Lá no capítulo 5 já aparecia, lembra quando Jesus fez a cura do paralítico? Eles começaram a perseguir Jesus, porque Jesus curou o paralítico no sábado. Muito bem, né? Jesus curou. E daí eles ficaram furiosos. E eles já estavam furiosos, porque como é que Jesus começou o ministério dele? Ele começou indo para Jerusalém e expulsando os cambistas do templo, lembram? Ele pegou um chicote e colocou todo mundo para correr. Hoje eu trouxe para mim. Olá, seja muito bem-vinda. A Rô vai arrumar um lugar para vocês aí. Pode sentar. Pode sentar. Não, senta aqui que eu te beber, acompanhar novamente. Como é que é teu nome? É Tamires. Tamires. Bem-vinda, Tamires. Então, gurias, a gente precisa entender que tudo isso, tem todo esse clima pesado ali em Jerusalém. Eu acho que é melhor a Rosângela sentar do lado da amiga para ajudar, né? Isso. A amiga a abrir a Bíblia, Rosângela. Sim, tá, vou aí.
gente está em João 7, acabamos de ler do 14 ao 24. E daí eu tô dando essa explicação aqui pra gente poder entender o que está acontecendo aqui que Jesus está ensinando nessa festa. Tá tendo uma festa em Jerusalém. Tem várias festas do judaísmo que acontecem em Jerusalém, mas tem 3 festas principais. Quem é que lembra? Qual é a festa mais importante? Páscoa. Páscoa é a festa mais importante, certo? Depois tem a festa do Pentecostes e depois tem a festa das cabanas. Essas 3 festas são as mais importantes do judaísmo. Nessas 3 festas, todos os homens deveriam ir até Jerusalém. Então, como eles sabem, os líderes religiosos sabem que Jesus, ele segue o judaísmo, ele cumpre todas as ordenanças que estão na lei, eles sabem que ele vai aparecer para a festa. Só que ele não apareceu no início da festa. O que diz aqui? Quando é que Jesus apareceu na festa? Primeiro versículo ali, o que diz? Em que momento Jesus apareceu? Na metade, versículo 14, ó. Quando a festa estava na metade da festa. Qual é a festa? A festa das cabanas. Então, quando estava na metade, Jesus apareceu. Por que Jesus apareceu na metade e não apareceu no início? Porque os líderes religiosos queriam pegar Jesus. Eles queriam prendê-lo. A gente vai ver nesse texto. Fala que eles chegam até a mandar prender Jesus, só que eles não conseguem, certo? Agora, eles tentam. Então, Jesus, para evitar tudo isso, ele se demorou e ele chegou lá na festa, no meio da festa. Tá? Isso já falava ali nos versículos que a gente tinha estudado no início do capítulo, ok? Então, Jesus chega no meio da festa, a festa já está ocorrendo, ele entra no templo, e daí o que ele começa a fazer? Ele começa em versículo 14 ainda. Ele chega na metade da festa, o que ele começa a fazer no meio da festa? Versículo 14. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Pensem no caos. Os líderes religiosos querem matar Jesus. Eles querem a cabeça de Jesus. Antes da festa começar, eles já estão de olho para ver quando Jesus vai chegar ali, certo? Jesus não aparece, eles não conseguem identificar Jesus. Daí a festa tá rolando, digamos assim, tá acontecendo, e no meio da festa, Jesus aparece do nada, ele entra dentro do templo e ele começa a ensinar no templo, no lugar deles, no lugar dos líderes religiosos. Só que vocês têm que entender, tem uma multidão no templo. Eles não têm como chegar ali, agarrar Jesus e tirar Jesus dali. A multidão vai se revoltar contra eles. Porque a multidão sabe, Jesus vem fazendo milagres há no mínimo 1 ano e meio, 2 anos, né? A gente não sabe exatamente o tempo, mas já faz bastante tempo. Então, eles simplesmente têm que engolir a situação. E só pra gente entender como é que funcionava o templo. O templo era um lugar enorme, ele tinha um pátio grande e era comum os rabinos, já ouviram falar em rabinos? Sim. Rabinos é como se fossem mestres, certo? Quem ensina na religião judaica, ok? Então, tinham vários rabinos que ensinavam ali no pátio do templo. Cada rabino tinha os seus discípulos, aquele grupo de pessoas que seguia eles e tudo mais. Os rabinos estavam sempre estudando, eles, como eu falei para vocês, eles faziam mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Seguiam todos aqueles estudos deles lá. Então, eles tinham as graduações deles. E daí eles chegavam lá no pátio do templo, isso era comum, isso acontecia diariamente, né? Ainda mais no momento que tinham festas como essa. Então eles chegavam ali num lugar, no pátio do templo, se sentavam e começavam a ensinar aquele grupo de discípulos deles. Se chegasse mais alguém que quisesse se juntar para ouvir aquele rabino ensinar, se juntavam. E daqui a pouco, no outro lado ali, tinha um outro rabino com o grupo de discípulos deles, tá? E assim podia ter um monte de rabino ensinando ao mesmo tempo. Então, essa dinâmica era comum dentro do templo. Mas é claro que eles esperavam que fossem os rabinos autorizados pelos líderes, certo? Mas de repente Jesus chega ali com seus discípulos, começa a ensinar e começa a se reunir uma multidão. Não sei, Jesus pode até ter curado ali. Jesus geralmente ensinava e curava. Eu não sei, não está escrito aqui no texto, tá? Mas Jesus estava ensinando no templo no meio da festa. E olha só o que diz o segundo
versículo 15. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Mais ou menos assim. Eles não podiam contestar o que Jesus estava ensinando. O que Jesus estava ensinando era perfeito. O que Jesus estava ensinando era incrível. Eles não poderiam dizer: ele está ensinando isso aqui errado, isso é uma blasfêmia, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Não, Jesus estava ensinando maravilhosamente bem. Como a gente vai ver mais adiante, depois algumas pessoas vão dizer assim: ninguém nunca ensinou como esse homem. Então, quando Jesus ensinava, era algo divino, porque ele é divino, ele é Deus, certo? Então, como eles não podiam contestar o que Jesus estava ensinando, o que eles disseram? Eles desacreditaram, digamos assim, o currículo de Jesus, né? Ele nunca estudou, ele nunca esteve aqui na nossa universidade, ele nunca fez um doutorado aqui com a gente, certo? Então, como é que ele sabe tanto? Então, eles tentaram desmerecer Jesus por ele nunca ter estudado. Como é que ele podia saber tanto? Ok? 16. Jesus respondeu, olha a resposta de Jesus: o meu ensino não é de mim mesmo, ele vem daquele que me enviou. Olha a resposta de Jesus. Jesus podia ter batido de frente com eles e dito assim: eu sou Deus, esse é o meu ensino, essa é a minha palavra, eu que escrevi. Ele estava ensinando sobre as escrituras, certo? Ele poderia atacar diretamente, mas ele decidiu não atacar diretamente. Então ele disse: esse ensino é de quem me enviou, é do meu Pai. Deus Pai, como a gente tem visto desde o início do livro de João, todo momento João discute isso: Deus Pai enviou o Deus Filho. Então Jesus, tudo que Jesus ensina vem direto de Deus. Por isso que todo o Novo Testamento é tão palavra de Deus quanto o Antigo Testamento. Porque foi tudo que Jesus nos ensinou. A palavra dele é a palavra de Deus. Porque ele é Deus. Junto com Deus Pai e Deus Espírito Santo. 17. Versículo 17. Eu considero o versículo mais importante desse trecho que a gente está estudando. Olha o que diz ali. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus. Gurias, esta é a chave para a gente ser uma verdadeira discípula de Jesus. Nós tomamos a decisão de decidir fazer a vontade de Deus? E eu pergunto para cada um de vocês. Em algum momento da vida de vocês pensaram: eu quero fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Essa decisão é a decisão mais importante da nossa vida. Porque é isso que separa um verdadeiro discípulo de um falso discípulo. O falso discípulo, ele não quer fazer a vontade de Deus, ele quer fazer a vontade dele. Ele vem até Deus porque ele quer resolver os problemas dele. Então ele tem problemas na vida, então ele vem até Deus e ele quer resolver os problemas dele. Não que Deus não possa resolver os problemas dele, pode, se Deus quiser. Às vezes Deus diz não. Ontem mesmo aqui na nossa igreja, a gente teve um velório, né? Um senhor aqui que participa da nossa igreja morreu. Ele teve um câncer, foi muito rápido e ele morreu, ele não foi curado. Todo mundo orou por ele, mas Deus respondeu com não para a cura. Então Deus não faz sempre a nossa vontade. Deus pode dizer não para as nossas vontades, porque Deus é soberano. Então, o que faz eu seguir a Deus não é porque Deus vai fazer as minhas vontades. Deus não é o Papai Noel, Deus não é o gênio da lâmpada. Deus é Deus, certo? Ele é soberano, ele tem os propósitos dele. Ele tem propósitos maiores que a gente não entende. E a gente precisa entender que nós desagradamos a Deus diariamente, todas as pessoas. Ninguém aqui pode dizer que não tem pecado, certo? Todas nós temos pecado. Todas nós pecamos. Diariamente, mesmo sem querer. Quando a gente vê, a gente está pecando porque nós somos pecadores. Então, a gente precisa entender que a gente desagrada a Deus diariamente. E a gente precisa se arrepender e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Eu não consigo fazer a Tua vontade, mas eu quero fazer a Tua vontade. Porque olha o que Jesus diz ali para nós, ó.
17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus. Se alguém decidir, eu quero. É uma questão de eu tomar uma decisão. Eu quero, eu desejo. Então eu coloco a minha confiança em Jesus. E Jesus vai me dar o poder de fazer a vontade de Deus. Jesus vai me guiar pelo caminho de fazer a vontade de Deus. Quando eu não conseguir, eu vou me arrepender e Ele vai me perdoar. É isso que Jesus veio nos ensinar, certo? Mas a gente precisa tomar a decisão de fazer a vontade de Deus. Quando a gente toma a decisão de querer agradar a Deus e confiamos totalmente em Jesus para nos dar esse poder de fazer a vontade de Deus e para nos perdoar quando nós erramos, certo? É nesse momento que nós realmente nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus. Então, esse versículo ele é fundamental para a gente entender. 18. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Aqui Jesus, ele está falando dele, que ele busca a glória de Deus. Mas os rabinos, naquele momento ali em Jerusalém, eles não buscavam a glória de Deus. Eles buscavam a glória deles próprios. Eles queriam aparecer para os homens ali, eles queriam aparecer para as outras pessoas, o quanto eles sabiam, o quanto eles tinham estudado, os títulos que eles tinham. Eles queriam controlar as pessoas. Eles queriam dizer para as pessoas que as pessoas podiam fazer, o que elas não podiam fazer. Eles não estavam preocupados com a glória de Deus, eles estavam preocupados com a glória deles próprios. Jesus não. O ensino de Jesus não cita... É assim, ó, mas é muito engraçado se a gente for pensar. Os rabinos começavam a ensinar e começavam a citar. Não, porque o rabino tal falou isso, porque o rabino X falou aquilo, porque o rabino Y falou aquilo outro. Então o ensino deles era todo baseado no que eles tinham lido em outros estudiosos que tinham escrito sobre a palavra de Deus. Mas eles não falavam especificamente sobre a palavra de Deus, era mais sobre as interpretações do outro, da interpretação do outro, da interpretação do outro. Jesus não cita nenhum rabino, porque ele é o próprio Deus, ele fala direto da palavra de Deus, ok? Então, Jesus fala com autoridade. Continuando, versículo 19. Daí Jesus muda aqui o assunto. Moisés não lhes deu a lei? Urias, quando vocês leem isso, o que vocês entendem que Jesus está falando? Do que Jesus está falando? Moisés não lhes deu a lei. O que vocês acham que é a lei? De Deus. Isso, a lei de Deus. Onde é que está escrita a lei de Deus? Na Bíblia, né? Tá? Então aqui, ó, todo o Antigo Testamento aqui, certo? É a lei de Deus. Mais especificamente, a gente pode dizer que a lei de Deus são os 5 primeiros, dentro do judaísmo eles falam assim, né? A lei e os profetas. As 5 primeiros livros da Bíblia, que foi Moisés que escreveu. Então Jesus está falando ali, ó, Moisés não lhes deu a lei. Então Jesus está se referindo a todos aqueles livros que Moisés escreveu, tá? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Daí olha o que ele diz ainda no 19. No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Então ele está dizendo assim, vocês se orgulham de dizer que seguem a lei de Deus, que seguem as escrituras. Mas vocês mentem, vocês são hipócritas, porque vocês não obedecem à lei de Moisés. E daí ele diz por quê? Olha só, ainda no 19, porque vocês procuram matar-me. Então Jesus acusa eles diretamente. Quem é que Jesus está acusando aqui? É a multidão ou são os judeus, os líderes religiosos? Os judeus. Jesus está acusando os líderes religiosos de quererem matá-lo, tá? E por que Jesus diz isso, fala na lei e diz que eles estão desobedecendo a lei? Porque na lei, vamos pensar assim, ó, um resumo da lei de Deus do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, concordam comigo? Os 10 mandamentos é um resumo da lei, de todo o Antigo Testamento ali, dos 5 livros de Moisés. E lá não tem um mandamento que diz assim, ó, não matarás? Não tem um mandamento que diz isso? Tá? Não matarás, tem um mandamento lá. Então, matar alguém é um pecado, certo? Se eu matar alguém, eu estou desobedecendo a lei de Deus, certo? Ok? Então, Jesus está dizendo, vocês se gabam que vocês seguem Moisés, que vocês ensinam a lei de Moisés, mas vocês estão arrumando um plano para me matar. E Jesus sabe de tudo que está acontecendo. A gente já viu isso
Como eu falei, desde lá do capítulo 5, já começa a falar que eles já estão perseguindo e querem matar Jesus, certo? E aqui mesmo a gente vai ver isso, todo o livro de João, até que chega no final que eles realmente matam Jesus, certo? Então Jesus diz para eles assim, olha como vocês são hipócritas, né? Porque vocês se gabam de seguir a lei, vocês se gabam que guardam a lei, que ensinam a lei, mas vocês querem me matar, vocês não obedecem à lei de Deus. Então Jesus larga isso assim na cara deles. Versículo 20. Olha só o que acontece. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Então assim, ó, Jesus estava falando com os líderes religiosos, só que a multidão estava ali, assistindo tudo. E quando Jesus ataca os líderes religiosos, o que a multidão diz que Jesus é? Um endemoniado. Você sabe o que é endemoniado? É uma pessoa que está possessa, certo? Por um demônio, por um espírito maligno. Então a multidão acusa Jesus de estar possesso. E de onde é que a multidão tirou isso? Depois, mais tarde, a gente vai vendo, já existe todo um zum ali em Jerusalém, há mais de meio ano, talvez um ano ou mais ainda, falando mal de Jesus. E dizendo que Jesus, ele faz os milagres dele pelo poder de Satanás. E que Jesus, ele é um blasfemo. Então é isso que os líderes religiosos estão tentando colocar na cabeça das pessoas. A multidão já ouviu isso antes. E é por isso que nesse momento a multidão pega e acusa Jesus. E diz que ele é um endemoniado. E daí a multidão diz assim, ó, vou ler de novo o versículo 20. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Então a multidão, ela não sabe que os líderes religiosos querem matar Jesus. Mas a multidão já ouviu essa história de que alguns dizem que ele tem um demônio, tá? Mas eles não sabem. Só que como Jesus acusou os líderes religiosos de estarem planejando um assassinato contra ele, então a multidão se rebela ali naquele momento e diz isso. Continuando, versículo 21. Jesus lhes disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. 22. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Então aqui, versículo 21, Jesus traz à tona um outro ponto. Ele traz à tona o que a gente viu lá no capítulo 5, a cura do paralítico. Sim. Que isso aconteceu talvez um ano atrás, tá? Era uma festa dos judeus, podia ter sido a festa dos tabernáculos, podia ter sido a festa da Páscoa, a gente não sabe que festa era aquela. Mas isso já aconteceu faz um bom tempo, de 6 meses a um ano, tá? Então Jesus traz essa questão, porque foi desde ali que eles começaram a perseguir Jesus. Então João está conectando as histórias para nós, tá? E daí olha o que Jesus fala. Primeiro Jesus disse que eles são hipócritas, porque eles querem desobedecer a lei de Moisés, querendo matá-lo. E agora Jesus entra na questão de como que eles chegaram à conclusão que deveriam matar Jesus, porque Jesus estava desonrando o sábado. E daí Jesus traz a questão do sábado para eles de novo. Vocês viram que fala ali em circuncisão? Eu ia perguntar qual é o significado. Circuncisão. Os judeus, tá? Deus deu um sinal para eles, que todo menino deveria ser circuncidado. Ou seja, o menino, quando é pequenininho, eles cortam a pelezinha da ponta do pênis, tá? Então, esse é um sinal. Até onde eu sei, todos os povos árabes fazem isso. Tem muitos países que fazem isso, é padrão, assim, quando a criança nasce. Nos Estados Unidos, eu acho que o pessoal faz isso também, tá? Isso evita doenças e outras coisas, mas Deus, ele estipulou isso como um sinal em todos os descendentes de Abraão. Então, Deus, quando ele fez um pacto com Abraão, ele determinou que Abraão deveria circuncidar todos os seus descendentes. E depois, Moisés é bem depois de Abraão, Moisés é descendente de Abraão, mas é bem depois. Quando Moisés recebe a lei de Deus, Deus dá várias instruções de como fazer isso. Então, faz parte da lei de Deus a circuncisão, tá?
Um ponto importante, a lei de Deus, para Moisés, que a gente está se referindo aqui, ela foi dada para o povo de Israel. Ela não foi dada para nós. Alguém aqui é do povo de Israel? Acho que não tem ninguém aqui, né, que é do povo de Israel. Então, essa lei não é para nós, né? Porque uma pessoa é cristã e segue a Bíblia que tem que fazer circuncisão, certo? Porque essa lei não foi dada para nós. Ela foi dada para Israel naquele contexto ali. Só que a gente tem que entender que nesse momento da história de Jesus, tá? De certa forma, o cristianismo ainda não começou. A igreja, ela começa quando desce o Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Então, essa era da igreja, que é a era que a gente vive hoje, ela ainda não começou, tá? Mas aqui Jesus está dentro do judaísmo aqui ainda, tá? Então, por exemplo, Jesus foi circuncidado, todos os apóstolos foram circuncidados, porque todos eles são judeus, era isso que se fazia. Só que a lei determinava que tinha que circuncidar no 8º dia. Então, se a criança nascesse numa sexta-feira, ela ia ser circuncidada no outro sábado, concordam comigo? 8 dias depois, tá? E daí? Sábado, dizia que não podia fazer nenhum trabalho. Circuncidar uma criança, a princípio, é um trabalho. Alguém tem que ir lá e tem que fazer o trabalho. Então, como é que se faz? Se circuncida a criança? Se eu não circuncidar a criança, eu vou estar quebrando a lei de Moisés. Se eu circuncidar a criança no sábado, eu também vou estar quebrando a lei de Moisés. Porque no sábado, entenderam o problema? Havia um problema. Como é que eles resolviam esse problema? Eles circuncidavam a criança no sábado. Por quê? Porque eles entendiam que era mais importante circuncidar a criança no 8º dia, certo? Do que guardar o sábado naquela situação específica. É como se eu tenho uma pessoa morrendo no dia de sábado e eu não vou ajudar essa pessoa porque é sábado. Vou deixar a pessoa morrer porque é sábado. Faz sentido isso? Nenhum. Sábado não foi feito para ser uma opressão. Sábado foi feito para ser um dia de descanso. E o sábado também é um sinal entre Deus e Israel. O sábado também não é para nós, certo? Não é para os cristãos. A gente não guarda o sábado, ok? Porque esse foi um sinal entre Deus e o povo de Israel, tá? Mas dentro do contexto do povo de Israel, que é o contexto onde Jesus está, porque Jesus é judeu, ele segue a lei do Antigo Testamento, tá? Ele também guarda o sábado. Ele está mostrando para eles como eles são péssimos juízes, porque eles, como líderes religiosos, eles deveriam saber aplicar a lei muito bem. Eles estudaram anos e anos e anos e anos, sabiam a Bíblia de cor e salteado. Então eles tinham que ser capazes de fazer bons julgamentos, mas eles eram hipócritas, porque você sabe que em qualquer lugar é assim, né? Você sabe que não adianta fazer leis boas, né? Porque os mau caráteres sempre vão lá, eles mexem os pauzinhos e eles dão um jeito de distorcer a justiça. Isso aconteceu sempre na história da humanidade e vai continuar acontecendo, porque os homens são maus, os homens são pecadores, a Bíblia diz isso, tá? Não quer dizer que a gente não tem que lutar contra as injustiças, a gente tem, mas também a gente não pode se apavorar porque a gente sabe que a humanidade é corrupta e faz isso. E a mesma coisa eles estavam fazendo ali. Então, assim, como eles não suportavam Jesus, como Jesus estava atacando toda a hipocrisia deles, eles queriam ver Jesus morto. Então, qualquer desculpa seria desculpa para matar Jesus. Jesus curou no sábado, então ele precisa ser perseguido, certo? Ele precisa ser eliminado. Então, vamos usar isso como desculpa para matar esse homem. Então, é isso que Jesus traz à tona aqui, essa questão da circuncisão, para mostrar para eles como eles são hipócritas, tá? E daí chega ali, ó, vou ler de novo o versículo 23, tá? 7:23. Então, ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Olha o 24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então Jesus está ensinando para eles como que tu julga uma situação. Tu tem que olhar todos os lados. Tu tem que ponderar o que é mais importante, o que é menos importante. Isso é fazer um julgamento justo. E aqui eu faço um parêntese, tá?
Muita gente, né, ouve falar que os cristãos, a gente não pode julgar ninguém, joga a primeira pedra quem nunca pecou. É aquela história toda, o pessoal, não dá pra julgar, não dá pra julgar. Não é verdade? Não tem muita gente que fala isso? Se tu é cristão, não pode julgar, não pode julgar. Então, assim, sim, na Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado com relação ao julgamento, mas a Bíblia explica muito claramente que a gente deve julgar sim, e principalmente a gente deve julgar as coisas, não as pessoas, tá? Então eu preciso julgar os fatos. Como é que eu vou saber se uma pessoa está falando o que é certo ou o que está errado? Eu preciso analisar o que ela está falando, eu preciso comparar com a Bíblia de Deus e eu preciso fazer um julgamento. Não existe nada de errado em fazer julgamentos sobre os fatos. Nada. Deus quer que a gente faça isso. Olha aqui, não tem o mandamento de Jesus aqui no 24? Façam julgamentos justos. Deus não está dizendo para não fazer julgamentos, mas é para fazer um julgamento justo. É para considerar todas as coisas. Às vezes a gente sabe muito pouco e a gente sai julgando, não é verdade? Então a gente tem que ter cuidado. Toda vez que a gente for julgar uma situação, a gente tem que ver o quanto que a gente sabe daquela situação e fazer isso com muito temor e tremor, mas a gente precisa. E ainda mais, quanto mais alto o nível, digamos assim, de autoridade que uma pessoa tem, mais responsabilidade essa pessoa tem de fazer os julgamentos justos, ok? Tu não vai exigir de uma criança tomar uma decisão certa ou errada em algumas situações, que ela não tem condições para aquilo. Então, da mesma forma, muitas vezes a gente não conhece o suficiente da palavra de Deus ou não conhece o suficiente de uma situação para poder julgar, então é melhor a gente se abster. Mas quem é responsável por fazer julgamentos, tá? Por ser autoridade naquele meio, por exemplo, um pastor, um líder de grupo pequeno, um ancião dentro de uma igreja, essa pessoa tem que fazer julgamentos justos. Ela tem que conhecer bem a palavra de Deus, ela tem que saber aplicar essas coisas na realidade que ela está vivendo, certo? E fazer julgamentos justos. Então, Jesus, ele encoraja que a gente faça julgamentos justos, tá? E ele condena esses líderes, porque esses líderes estão fazendo julgamentos injustos, são hipócritas. Eles estão usando a lei ao favor deles, porque no fundo, eles querem matar Jesus. Eles não gostam dele porque Jesus está atacando todo o sistema deles. Se a gente for continuar estudando, se Deus quiser, a gente vai continuar estudando a Bíblia, né? A gente vai ver que em outros momentos a Bíblia fala que eles eram apaixonados, esses líderes religiosos eram apaixonados por dinheiro, por subornos, por explorar as viúvas, por explorar as pessoas pobres, por tirar dinheiro delas. Então, eles tinham todo um sistema religioso que se aproveitava de ganhar dinheiro em cima das pessoas mais humildes, certo? Então, Jesus, ele vem e destrói tudo isso. A questão inicial ali, né, que a gente viu quando Jesus começa o ministério dele e ele faz ali aquela limpeza no templo, né, pegando o chicote, tirando todo mundo dali. Já expliquei para vocês, olha como eles se aproveitavam das pessoas. A pessoa trazia um animal para fazer um sacrifício, daí o sacerdote ia lá e dizia, não, esse animal tem um defeito, tem um probleminha aqui. A pessoa tá levando o animal ali, vai discutir com o sacerdote? Ela tem que aceitar. O sacerdote disse que não podia ser aquele animal, não pode. Daí que o sacerdote diz assim, ó, bom, mas tem um outro ali para comprar por, 10 vezes mais o preço do animal. A pessoa tinha que ir lá e tinha que comprar o animal que era vendido no templo. Então, vocês percebem como eles exploravam as pessoas? Esse é um exemplo, tem muitos outros exemplos. Então, Jesus atacou diretamente o bolso deles, porque é sempre o dinheiro, né? Então, eles estavam se aproveitando das leis de Deus, do templo, de todo o sistema religioso, para ficarem muito ricos e para exercerem muito poder. E Jesus vem e destrói tudo isso. Então, eles odeiam Jesus e eles arrumam desculpas religiosas para matar Jesus e para condenar Jesus. Então, é disso que está falando aqui. Eu não sei se ficou claro para vocês, porque eu acho que lendo assim, a gente não consegue perceber tudo que está por trás, né? Alguma dúvida, gurias? Sobre essa primeira parte aqui do 14 até o 24. Tranquilo?